Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, eu te entrego, Pai, esta live. Pai, eu peço que o Senhor, Pai, vá, Senhor, de encontro a cada pessoa que está aqui, Senhor, a cada filho seu, Pai, no nome poderoso de Jesus. Vá de encontro a cada coração que está sedento pela tua palavra, Senhor. Amado Espírito Santo de Deus, eu te entrego o controle dos meus lábios, da minha voz, das minhas cordas vocais. Use-os para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que não seja eu falando, mas que sejas tu. Não deixa eu te atrapalhar, meu amigo Espírito Santo. Toma minha boca, fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Abençoa a vida de todos que estão nessa live, de todos aqueles que ainda entrarão, no nome poderoso de Jesus. Espírito Santo de Deus, vá de encontro a cada coração e faça o que a palavra faz. Em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes fazer aquilo a qual ela foi determinada. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bem-vinda, Ana Caroline, Rita, Fernanda, Antônio, Karine. Vocês estão me ouvindo bem? Me falem se está tudo bem. Cláudio, bem-vindo. Maria José, me falem se vocês estão me escutando bem. Bem-vinda, Maria. Bom, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra bem simples. Jair, bem-vindo. Priscila, Renilda. É um privilégio poder contar com a presença de cada um de vocês hoje. O Senhor Jesus marcou este encontro conosco, porque não existe coincidências no reino de Deus. Amém? E hoje eu vou falar sobre o ID do Senhor, sobre aquilo que o Senhor Jesus nos determinou para que nós fizéssemos após a sua assunção aos céus, após ele ter sido subido aos céus e assentado à destra de Deus. Então a palavra de Deus em Romanos 10, no capítulo 9, vem declarar o seguinte: e se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Então, qual é a forma de nós sermos salvos? Quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e quando nós declaramos com a boca, nós cremos no nosso coração e declaramos com a nossa boca que nós cremos no Senhor Jesus, que nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Dessa forma, nós seremos salvos, quando nós cremos e confessamos o Senhor Jesus através das nossas bocas. E no capítulo 13 vem dizer o seguinte: Romanos 10, eu li do 9 ao 10, agora eu vou ler no 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? E como, por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. O que seriam as boas novas? As boas novas é que o Senhor Jesus veio, era Deus, estava à destra de Deus, veio a esse mundo como homem, pagou com seu sangue na cruz um preço alto para nossa salvação. E quais aqui fala bem: mas poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão se jamais tiverem ouvido a respeito? E como ouvirão se ninguém jamais lhe falar?
E como falar se você não for enviado? Porque tudo isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Então, nós precisamos falar sobre o Senhor Jesus. Para que as pessoas sejam salvas, nós precisamos fazer o ID do Senhor. Nós precisamos falar a respeito dele para que a outra pessoa creia. Sem a pessoa conhecer o Senhor Jesus, sem eu, sem você falar a respeito dele, como que uma pessoa crerá? Como que ela será salva se ela não conhecer Jesus e se ela não aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas? E como que alguém vai falar se não for enviado? Esses dias para trás eu fiz uma live aqui e aconteceu uma coisa interessante. Entrou uma pessoa na live e disse que agora virou moda todo mundo querer pregar o evangelho na internet, querer ser pastor. Eu não sou pastora, não disse que eu sou pastora, jamais declarei isso. Eu estou fazendo aqui o ID do Senhor. E qual que é o ID do Senhor? Pregai o evangelho, está descrito em Mateus, no versículo Mateus 28, no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não estou batizando, eu estou falando a respeito do Senhor Jesus. E em Marcos 16, no 15, a palavra de Deus nos diz: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Em momento algum eu declarei que eu era pastora, mas o ID do Senhor, ele nos comissiona. Esse versículo aqui de Mateus 28, 19, é chamado de a grande comissão, quando o Senhor Jesus comissionou os apóstolos para eles irem por todo o mundo pregando o evangelho a toda a criatura na terra. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou anunciando o ID do Senhor, e isso é uma ordem do Senhor Jesus para todo ser humano na terra. O Senhor Jesus não declarou em nenhuma parte nas Escrituras, está descrito que só pode falar do Senhor Jesus, só pode falar da palavra de Deus, um pastor, um profeta, um apóstolo. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que a palavra de Deus está restrita a homens, a lei que homens impuseram. O Senhor Jesus diz: ide, andai, vão pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura na terra. O Senhor Jesus, ele nos deu uma ordem. Então, o Senhor Jesus, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quem conhece o Senhor Jesus verdadeiramente, ele não consegue manter dentro do seu coração aquilo que o Senhor Jesus fez com ele. Quando nós somos salvos, quando nós somos resgatados de pecados tremendos que nós fazíamos quando o diabo, quando Satanás dominava a nossa vida, e nós conhecemos Jesus, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador, os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem. E quando os nossos olhos se abrem, nós queremos falar sobre isso com todo mundo. Nós queremos declarar que o Senhor Jesus nos salvou, que Ele nos tirou do poço, que nós vivíamos fazendo tudo aquilo que Satanás gosta. Mas a partir do momento que você conhece Jesus, que a sua vida é transformada, quando você o conhece, você quer que todas as pessoas sintam esse mesmo amor que o Senhor Jesus tem. Você quer que as pessoas sintam
o perdão, recebam o perdão e a paz que excede a todo entendimento, que enche o seu coração a partir do momento que você conhece o Senhor Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer proclamar aos quatro cantos da terra que você conheceu um Deus que abriu os seus olhos, que te mostrou o como Ele é lindo, o como Ele é maravilhoso, que o Pai entregou a vida do seu Filho naquela cruz por mim e por você. Por mim e por você. Deus se sacrificou por mim e por você. Então, o Senhor Jesus, o Pai, Ele entregou o Filho dele, que estava à destra dele, assentado com ele nos céus, enviou como servo nesta terra. Shalom, shalom, minha filha, seja bem-vinda. Ele entregou o seu Filho, Ele se sacrificou pela minha vida, pela minha salvação, pela sua vida. O Senhor Jesus sofreu as maiores dores ali naquela cruz, sendo crucificado, tendo o seu lado direito penetrado por uma lança, de onde saiu só água e sangue, para que eu e você fôssemos resgatados da maldição da lei, resgatados do pecado. Quando você realmente conhece Deus verdadeiramente, você quer que todos à sua volta conheçam esse Deus. Todos que estão à sua volta conheçam este Deus. Porque você deixa de ser uma pessoa egoísta. Você quer a salvação a todos aqueles que estão à sua volta. É isso que você quer. Você quer que as outras pessoas sintam este mesmo amor, esta mesma salvação. Você, para ser salvo, você precisa crer que o Senhor Jesus veio na terra, que Ele é seu Salvador, que é o seu único e suficiente Salvador. Quando você crê no seu coração e você fala com a sua boca que Jesus Cristo é seu Senhor, que Ele te salvou, é assim que você é salvo. É dessa forma que você é salvo, crendo no Senhor Jesus. E depois que você crê no Senhor Jesus, não é difícil você se batizar, não é difícil você entregar a sua vida, porque você começa a compreender o sacrifício da cruz. Você começa a compreender o sacrifício da cruz. É dessa forma. É dessa forma, e em Romanos, no versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 6, está descrito assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e depois os gentios. Porque quando você crê no Senhor Jesus, essa é a boa nova da salvação. E eu não me envergonho de falar das boas novas do Senhor Jesus. Eu não me envergonho de estar aqui nessa internet falando o que o Senhor Jesus fez na minha vida, porque eu o amo. Porque Ele se entregou por mim, porque Ele me resgatou da multidão dos meus pecados, sem me perguntar se eu estava pronto ou não, sem me perguntar se eu era santo ou não. Ele me aceitou da forma que eu era. O Senhor Jesus me resgatou, morreu para me resgatar, morreu para te resgatar. Em João 4, no capítulo 28, a palavra de Deus nos diz o seguinte: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham,
venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na minha vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. O Senhor Jesus se encontrou com a mulher samaritana ali naquele poço. Ao meio-dia, ele não estava ali por um acaso, ele sabia que ela estaria ali àquela hora, porque ela era rejeitada da sociedade, porque ela já tinha tido 5 maridos e 4 maridos, e o que estava com ela também não era marido dela. E quando ela ouviu as boas novas da boca do Senhor Jesus, que se ela cresce nele, ele lhe daria a água da vida. Ela não perguntou para ele se ela era apóstola, se ela podia falar a palavra de Deus. Ela não perguntou se ela podia sair na cidade proclamando o nome de Jesus e declarando tudo o que ele sabe da vida dela, sem nem ao menos conhecê-la. Ela não perguntou, ela simplesmente foi e fez o ID do Senhor. Ela saiu na cidade onde ela era rejeitada, onde provavelmente poucas pessoas queriam ouvir a sua palavra, porque ela era uma pecadora. Mas ela foi e falou para todos naquela cidade que ela encontrou ali uma pessoa que disse tudo quanto ela tinha feito e questionou: será ele o Cristo? E no versículo 29 do capítulo 4 de João, a palavra nos diz: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que aquela mulher relatou. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficassem no povoado. Jesus permaneceu ali por 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Além do que você nos contou, nós o ouvimos. Ele é o Cristo. Muitas pessoas foram salvas ali em Samaria por causa do testemunho daquela mulher, por causa das boas novas espalhadas através do boca a boca, através do testemunho pessoal. Ela era uma pecadora, mas ela foi lá e fez aquilo que o Senhor Jesus sabia que ela faria, que era espalhar sobre ele ali em toda aquela cidade. E a Bíblia nos diz que várias pessoas foram salvas ali devido a isso. Ela não precisou de autorização dos fariseus, dos mestres da lei. Ela fez aquilo que estava ao alcance dela, que é falar sobre o Senhor Jesus, mesmo sem ser erudita, mesmo sem saber tudo sobre a lei. Ela falou aquilo que ela testemunhou. Isso é levar o evangelho, é sair aos vizinhos, é sair à família, é contar às pessoas o quanto a sua vida foi transformada devido àquilo que aconteceu na sua vida. Por Senhor Jesus, eu não me envergonho de pregar as boas novas do evangelho, eu não me envergonho de estar aqui falando do Senhor Jesus, porque foi isso que ele determinou, ele ordenou que todos nós fizéssemos. Todos nós fizéssemos. Ele não falou apenas que conhecem a lei, ele não falou apenas que estudarem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, não. O seu testemunho, ele é poderoso. O seu testemunho transforma a vida. Porque quando você testemunha, as pessoas que estão à volta pensam: se Deus fez na vida dela, também fará na minha. Se o Senhor Jesus transformou a vida dela, também transformará a minha. E é dessa forma que nós pregamos o evangelho. Não é somente no púlpito de uma igreja, não. Em Marcos 5, 18 e 20 está escrito assim:
Marcos 5, 18, 20. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa, para sua família. Conte-lhes tudo que o Senhor fez com você e como ele foi misericordioso. Dê o testemunho seu na casa, na sua casa. Dê o seu testemunho na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro. Conte a eles que você era aquele endemoniado de Gadareno que vivia entre os túmulos, comendo inseto, comendo animal podre, que ninguém conseguia te deter, que você era acorrentado por correntes e você as arrebentava, que tinha um espírito imundo que te dominava e agora você está livre. Vá, conte a sua história, conte o seu testemunho para que todos creiam que eu estou nesse mundo, eu vim salvar a todos. Eu vim salvar a todos. Volte para sua casa. Marcos 5,19. Jesus não permitiu que ele o seguisse como um discípulo, porque o testemunho dele, onde ele morava, no bairro, na casa, na família, na cidade, seria muito mais poderoso do que ele como um discípulo. O testemunho do endemoniado de Gadareno foi muito mais forte, onde ele vivia, onde ele tinha uma vida normal, depois foi possuído e voltou lá curado, restaurado, totalmente limpo, com todos os demônios que saíram da vida dele, ele voltou normal como antes. E é esse o testemunho que nós devemos dar. Muitas vezes nós não queremos falar do Senhor Jesus para um irmão nosso, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Pensamos o que as pessoas vão dizer sobre nós, não me importa o que as pessoas vão dizer sobre mim. O que me importa é o que o Senhor Jesus vai dizer naquele grande dia, que eu não chegue do lado dele e ele diga: afasta-se de mim, eu não te conheço. Eu não te conheço, não. Não, jamais. E no versículo 27, no versículo 27 do capítulo 5 de Marcos, tendo ouvido falar sobre Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu que o seu corpo tinha sido curado da enfermidade. A mulher do fluxo de sangue, tendo ouvido falar do Senhor Jesus, ela ouviu o testemunho de alguém, ela ouviu alguém dizer que existia ali um homem que curava, que limpava os leprosos, ressuscitava os mortos, e ela já tinha gasto todo o seu dinheiro tentando curar aquela hemorragia que não parava, e ela simplesmente ouviu falar do Senhor Jesus e pensou: se eu tão somente encostar na barra das vestes dele, eu serei curada. Porque uma mulher, quando tinha uma hemorragia, ela era considerada impura, a sociedade abominável, ela não podia estar no meio das pessoas. E por isso, ela, tendo ouvido falar do Senhor Jesus, pensou: se eu tão somente tocar na barra da roupa dele, eu serei curada e eu sairei de mansinho. Mas só que saiu tanto poder do Senhor Jesus, a fé dela foi tão grande que não foi possível ela sair dali sem ser vista. Alguém fez o ID do Senhor, alguém falou dos milagres do Senhor Jesus e ela ouviu. Fale dos milagres do Senhor Jesus na sua vida. Proclame aos quatro mundos que o Senhor Jesus vive, que Ele reina, que Ele te curou, que Ele te libertou do vício, da bebedeira, do pecado. Isso é fazer o ID do Senhor e não somente estar ali num púlpito pregando a palavra de Deus. Não. É muito mais que isso, é o seu testemunho. É o seu testemunho de vida. É quando as pessoas observarem que você mudou totalmente, elas virão até você e perguntarão: o que aconteceu?
Porque você está tão transformado, porque você está tão transformada. Sabe, eu conheci o Senhor Jesus. Eu conheci o Senhor Jesus, Ele me resgatou, Ele me curou, Ele me libertou, me tirou do mundo de perdição. Eu conheci o Senhor Jesus e meus olhos se abriram. E eu quero falar sobre Ele aonde que eu estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu quero anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu quero anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Em Mateus 9, no versículo 12, está escrito assim: Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O Senhor Jesus veio chamar os pecadores. O Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você, se entregou ali naquela cruz, por amor de mim, por amor de você. Nós devemos fazer o ID do Senhor, não somente em púlpitos, não. Aonde você estiver inserido, na sua família, no seu trabalho, na sua roda de amigos, que você seja um testemunho vivo da parte de Deus. Não deixe que, quando você for falar do Senhor Jesus, fariseus, pessoas religiosas digam que você não pode falar porque virou moda falar do Senhor Jesus. Já devia ter virado moda há muito tempo. Era para que todos nós falássemos do amor do Senhor Jesus sobre Ele. Isso já era para estar sendo feito. Não é necessário ter um estúdio. Basta ter um celular, abrir uma live, falar que você ama Deus e falar o quanto Ele transformou a sua vida. Não se paralise por causa de pessoas religiosas que acham que Jesus só habita com elas, que acham que Deus só dá poder a eles, que só eles têm unção, que só eles podem falar da palavra de Deus. Não! Se você ama o Senhor Jesus, você pode falar sobre Ele. Se o Senhor Jesus transformou a sua vida, você pode e deve falar sobre Ele. Em Romanos 1:16, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. As boas novas de Cristo são o poder de Deus em ação para salvar todos aqueles que creem. Todos os que creem. Todos que amam o Senhor Jesus. Muitas vezes o seu testemunho alcança muito mais pessoas do que um culto na igreja, que está ali entre quatro paredes, que alcança poucas pessoas. Mas quando você vem aqui na live falar da transformação de vida que você teve, você alcança milhões e milhares de pessoas. Amém? E que nós possamos ter esse espírito. Somos todos trabalhadores do mesmo reino, somos todos servos de Deus. Nós temos que abençoar aqueles que falam sobre o Senhor Jesus, palavra de verdade, e não chegar para debater, para criticar, porque o próprio cristão que denigre a imagem do outro cristão, do outro irmão, porque acha que vai tomar o lugar dele. O planeta é imenso, tem espaço para todo mundo, para falar a palavra de Deus, aonde quer que você esteja inserido.
Se você não pode ajudar, não critique, não atrapalhe. Seja uma bênção no reino de Deus. Guarde a sua língua e a sua opinião se ela não foi pedida, se ela não vai acrescentar, se ela não vai ajudar o seu irmão. E que o Senhor Jesus possa estar contigo neste final de dia, em nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. E eu quero orar agora para que Deus encha o seu coração de coragem, para que você fale do Senhor Jesus, para que você fale da salvação que Ele fez no seu lar, na sua casa, na sua família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai amado, a vida de todas as pessoas que estão nessa live, Pai. Espírito Santo de Deus, toca no coração de cada um, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que você saiba, amado Espírito Santo, que você que é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, encontra cada coração sedento. Senhor Espírito Santo de Deus, derrama a água da vida em cada coração, em cada alma, que anseia pela presença do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, toca-os profundamente. Toca-os na alma, no coração, que eles sintam o amor verdadeiro do Senhor Jesus, que eles saibam que eles são amados. Senhor Jesus, vá de encontro a cada coração. Enxuga a lágrima daqueles que choram, Senhor Jesus. Fortalece o cansado, sustenta o oprimido, Pai, no nome poderoso de Jesus. Envolve os corações e as mentes, encha-os com a paz que excede a todo entendimento, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração, que Ele lhe dê uma boa noite de descanso. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fiquem todos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Foi um privilégio ter vocês aqui comigo. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.